Olá, bom dia, boa tarde, bom dia a todos. Meu nome é Thiago Monteiro, eu sou engenheiro de aplicação aqui na OpenCAD e eu serei apresentador hoje do webinar sobre computação paralela. Eu tenho aqui comigo uma equipe de apoio que ajudará a atendê-los durante a minha apresentação. E só antes da gente começar, eu queria fazer alguns avisos. Os microfones de todos vocês vão ficar no modo mudo e caso vocês queiram fazer alguma pergunta, basta clicar na mãozinha, que aí eu posso habilitar o microfone de vocês para vocês fazerem a pergunta por voz. Se vocês tiverem dúvidas durante a apresentação, vocês também podem usar o quadro de questões, e a equipe de apoio ela vai respondendo as questões, e algumas que forem mais recorrentes ou que merecerem alguma atenção especial, eu posso, no final da apresentação, repassá-las e responder para todos. A apresentação deve durar uns 45 minutos, e a gente deve ter uns de 10 a 15 minutos ao final aí para eventuais dúvidas e comentários. O webinar ele vai ser gravado e no final vocês vão receber um link com a gravação e uma versão editada desse vídeo, ela vai ser disponibilizada no YouTube em até 3 dias. 3 dias úteis. Bom, a gente sabe que todos que estão aqui no webinar provavelmente estão buscando mais conhecimento e uma melhor colocação profissional. Por isso, para quem ainda não conhece, nós temos um portal de cursos online, OpenCAD University. Dentre os cursos, tem curso gratuito de introdução ao conceito de Model-Based Design e uso de MATLAB Simulink. A equipe de apoio vai colocar o endereço desse site no chat. E ainda em 2018 a gente está com uma agenda de cursos presenciais que devem ocorrer aqui em São José dos Campos ou em São Paulo. E são cursos abertos onde a pessoa pode comprar a cadeira e participar do curso. Fiquem atentos às nossas redes sociais, que esse calendário está sendo divulgado aí nos dias, foi divulgado aí nos últimos dias. Ao final do webinar, eu peço que respondam a pesquisa de satisfação sobre esse webinar. Ela aparece automaticamente assim que vocês saírem do webinar. Somente 6 questões, que em menos de 1 minuto vocês devem conseguir responder. Mas é muito importante para a gente saber a opinião, para que cada vez mais esses eventos possam ser melhorados. E até uma das questões é sobre sugestão de temas. Então, se vocês tiverem sugestões para próximos webinars, a gente vai adorar poder abordar esses temas em futuros webinars. Vamos começar então. Hoje, então, eu vou falar um pouquinho da execução de rotinas e modelos em paralelo, principalmente focando aí um pouquinho em Big Data e no Simulation Manager. Nós já fizemos um webinar sobre esse assunto no ano passado, mais ou menos, acho que foi em novembro. Naquela ocasião eu comentei um pouquinho sobre as diferenças entre o Parallel Computing e o MATLAB Distributed Computing Server, que são as toolboxes que permitem a computação paralela dentro do MATLAB. Eu comentei quando a gente busca usar a computação paralela, mostrei um fluxograma dessa árvore de decisão. Falei um pouco das funções que tem suporte a Parallel Computing, tanto do MATLAB quanto das toolboxes, e um pouco do suporte a modelo Simulink. Esse vídeo está disponível no YouTube da OpenCAD, então vocês estão convidados, aqueles que não puderam participar da última apresentação, a participar, a ver o vídeo lá. Se tiverem comentários também ou dúvidas de acordo com aquele vídeo, também podem entrar em contato. Hoje, a agenda de hoje, eu pretendo falar um pouquinho para vocês sobre a parte de Big Data e Tau Arrays, mais especificamente o que são os Tau Arrays e como eles funcionam com computação paralela. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês do suporte a GPUs para computação paralela. Então, esse é o suporte que o Parallel Computing dá à execução de rotinas da GPU. E quais são os requisitos, como funciona, vou mostrar um exemplo para vocês. E por último, eu vou mostrar uma ferramenta que foi introduzida na versão 17B, que é o Simulation Manager, que funciona em conjunto com o ParSim, que foi a função que eu descrevi na última apresentação.
Esse Simulation Manager, vocês vão ver que é uma interface gráfica bem amistosa, que permite fazer várias análises de uma maneira bem fácil e bem rápida. Começando então com o Tau Arrays, os Tau Arrays eles são uma forma nova que você tem de lidar com Big Data dentro do MATLAB. Os Tau Arrays permitem que o usuário acesse o que a gente chama de Data Store, de uma maneira que você possa descrever diversas operações que você quer realizar naquele conjunto de dados grandes, e aí que normalmente esse conjunto de dados provavelmente não caberia na sua memória RAM, então por isso você não pode trazer para ele trabalhar de maneira que a gente está acostumado, né? E a partir do Tau Arrays você vai descrever quais são os passos e algoritmos que você quer executar naquele conjunto de dados. Você dá um comando que a gente chama de comando gather, ele vai e executa nesse conjunto de dados, de parte em parte dos dados, automaticamente, para você conseguir fazer esse tratamento de conjuntos de dados, né? Os Tau Arrays, junto com os Distributed Arrays, são hoje as estruturas de dados mais indicadas quando você tem uma quantidade de dados considerada muito grande. O muito grande é um termo relativo, né? Mas normalmente o que a gente considera uma quantidade de dados muito grande é quando você começa a passar daquele limite onde você consegue tratar esse dado localmente num PC normal. Então, se você tem um PC com 8 GB de RAM, se você tiver uma quantidade de dados de 16 GB, você não vai conseguir tratar esses dados todos de uma vez no seu PC de uma vez só. Você vai precisar tratar esses dados parte a parte, e esse tipo de estrutura de dados permite isso. O Tau Array de uma forma mais sistemática, em que você vai, dentro do desktop mesmo, acessando parte a parte os dados, e o Distributed Array de uma maneira mais geral, pensando já em cluster mesmo. O Distributed Array quando você tem que trabalhar com dados de cunho matemático, né? Então, matrizes grandes que ocupam muito da sua memória. Você não vai conseguir uma matriz gigantesca, você precisa tratar ela meio que de uma vez só, mas você provavelmente vai precisar, se ela é muito grande, de modo que ela ocupe gigas e gigabytes de dados nessa matriz, você talvez precise de um cluster aí que você vai agregar, nesse caso, memória de vários nós, né? E aí conseguindo a quantidade de memória suficiente para manipular essa matriz. O Tau Arrays, então, que é o que a gente vai focar nessa parte, ele simplifica muito o tratamento de dados de Big Data e computação paralela no MATLAB. Todo o tipo de dado Tau Array ele tem suporte nativo ao Parallel Computing. Então, quando você vai dar o gather lá, se você tem Parallel Computing, você pode usar a opção de paralelo e ele vai distribuir os dados de maneira simples. E a grande vantagem do uso de Tau Arrays é a simplicidade que é você transitar de um ambiente de prototipagem, que você vai estar inicialmente pegando ali um pedacinho daquele conjunto de dados para você testar o seu algoritmo, desenvolver o seu algoritmo. E aí, quando você precisar fazer a sua análise geral, você vai ver que pequenos ajustes no seu código já mudam a figura e você já consegue trabalhar com o seu conjunto total de dados de uma maneira bem simples. Então, isso acelera muito o tempo de desenvolvimento, porque você não tem que ficar reescrevendo parte do seu código, retrabalhando seções dele, nada disso. Você só dá o play rapidinho, ele já vai mudar do pequeno conjunto de dados para o conjunto total, e aí você pode fazer isso já rodando ainda no seu desktop, ou já até mandando para um cluster definido externamente, um cluster de vários núcleos, que aí vai ter muito mais capacidade para lidar com esse conjunto maior de dados. Eu vou mostrar para vocês um exemplo agora no MATLAB. O exemplo ele trabalha com tempo de atraso de voos nos Estados Unidos. O conjunto de dados, exemplo em si, ele não é um conjunto de dados gigantesco, né? Até porque o exemplo ele tem que rodar com uma certa velocidade. Mas ele é um exemplo bem prático para mostrar qual a vantagem. Então, do jeito que está montado aqui esse código que vocês estão vendo,
eu tenho a parte de importação de dados. E aí a importação de dados ela é feita através do Data Store. O Data Store eu comentei mais no outro vídeo, mas eu vou dar uma recapitulada nele. Ele é um tipo de dados que ele funciona como se fosse um ponteiro para um conjunto de dados. Então, normalmente quando a gente trabalha no MATLAB, a gente carrega um conjunto de dados no MATLAB, ele vai, pega, copia aquele conjunto de dados para dentro da memória RAM e aí começa a trabalhar. O Data Store ele funciona de uma maneira diferente. Nele você indica um arquivo, um conjunto de arquivos, pode ser um local na rede, ou mesmo um servidor de Hadoop, que você tem uma quantidade de dados grandes. Você vai indicar esse local para o Data Store e ele vai simplesmente criar um link para aquele conjunto de dados. Então ele vai saber que os dados estão lá, ele vai capturar algumas noções básicas daqueles dados, mas ele não vai trazer todo o conjunto de dados para dentro da sua memória. Então ele é bem leve nesse sentido. O Data Store permite um tratamento tabular de dados, então se os seus dados estão organizados de forma tipo uma tabela de dados, com cada coluna sendo um tipo de dado diferente, cada linha uma observação diferente, ele trabalha perfeito nesse tipo de dados, mas ele também tem suporte a, por exemplo, um conjunto de imagens, um conjunto de modelos, um conjunto de outros tipos de dados que você possa ter. Tem suporte a vários tipos de dados do Data Store. Dentro do Data Store, a gente pode, nessa primeira seção aqui do código, o que eu faço é simplesmente dar uma cara para esses dados. Então, eu estou definindo o nome das variáveis que eu tenho dentro daquele conjunto de dados. Então, eu não estou trazendo conjunto de dados, mas ele está lá e eu consigo definir propriedades para eles, para depois me facilitar o meu tratamento. Defino quais são as variáveis, defino quais eu quero selecionar. Então, eu posso ter mais colunas de variáveis, por exemplo, nesse caso de voos, eu posso ter tempo de chegada, tempo de atraso, tempo de boarding time, posso ter informações de número de passageiros, pode ter informações, nome da empresa, número do voo, tudo isso são informações que eu tenho nesse conjunto de dados, mas eu não vou nessa análise usar todas, então eu posso selecionar já partes, nessa primeira pré-análise, selecionar partes desses dados, e no caso também definir o que seria o que são dados faltantes. Porque quando a gente trabalha com Big Data, um dos grandes problemas que a gente tem que resolver é o problema do dado não ser... O dado é grande, mas ele não é perfeito. Então, muitas vezes a gente vem com grandes quantidades de dados e está faltando informação, tem parte das colunas que está vazio, outras partes são preenchidas manualmente, então uma pessoa foi lá e preencheu quando não conhecia, preencheu não tem. A outra foi lá e preencheu a mesma coisa quando não estava disponível, como não disponível. E aí você tem várias coisas que descrevem, várias palavras que descrevem a mesma coisa, que é não ter aquele dado. E isso é importante na hora da sua análise. Então, nesse caso aqui, eu estou definindo que o NA, quando ele encontrar NA nas minhas colunas, isso aí é um indicativo de que aquele dado não existe. Então, eu vou ter que dar um tratamento diferente para aquele dado, seja ignorando ele no cálculo de média, por exemplo, ou definindo um valor mediano para ele, se fosse algum dado, por exemplo, eu estou medindo um sensor de temperatura e eu vejo que em algum momento ele pulou um passo ali, não conseguiu capturar uma temperatura, pode ser uma boa prática, por exemplo, que eu trate aquele valor que faltou como sendo a média do anterior e o próximo, entendeu? Como temperatura é uma coisa que normalmente tem um comportamento bem comportado, né? O comportamento dessa medição. Dessa maneira, então, nesse código aqui, a primeira seção aqui, ela faz o import dos dados, então eu vou dar só esse pedaço aqui. Essa segunda parte aqui é para quando eu vou fazer a prototipagem. Então, quando eu vou fazer a prototipagem, eu não quero pegar todos o conjunto de dados, porque eu vou pegar, para prototipar com um monte de dados, cada pequena alteração que eu fizer no meu algoritmo, eu tenho que rodar tudo de novo, demora, eu não consigo rapidamente testar o meu algoritmo, testar as minhas operações. Essa função preview
é uma função simples que ela dá acesso a 7 linhas do dado que está lá guardado. Então, ela vai me dar aqui 7 linhas de dado, que vão aparecer nessa variável TT. Então, eu tenho aqui, ó, 7 dados desse... 8 dados dessa tabela que eu já peguei. E aí eu posso fazer o meu tratamento de dados em cima desse pequeno conjunto de dados. Eu posso usar o preview mais de uma vez, ou eu posso usar a opção read do data store para ler um conjunto maior, e aí eu posso definir a função preview, ela é sempre 8 conjuntos de dados, 8 linhas de dados. Mas a gente pode usar, por exemplo, a função read, que teria, aí você pode definir para ele ler 100, 200, uma quantidade que você acha suficiente para fazer a prototipagem, mas que não pese tanto assim. E aí, nesse caso aqui, eu quero fazer uma análise simples, que é a análise de dados de atraso, só para saber a média de atraso e o desvio padrão. Então, tendo a variável TT aqui, que é o meu preview, que é essa tabelinha que eu acabei de mostrar aqui embaixo, eu posso rodar um conjunto de funções simples no MATLAB, que é para calcular a média e o desvio padrão desses dados. Eu vou rodar ele aqui. E aí eu tenho aqui uma média e um desvio padrão para esse conjunto de dados funcionando. Aqui eu tenho o One Sigma Bound, se eu quiser também. Vou dar uns 3 aqui. Então eu consigo fazer essa análise. Eu conseguiria montar aqui a análise quão complexa fosse necessária para atingir o objetivo que eu estou tendo nessa análise, né? Mas a parte mais importante desse exemplo que eu queria frisar, e por isso que a análise em si está sendo mais simples, é que para passar desse pequeno conjunto de dados TT aqui que eu usei de preview para o conjunto total de dados que o meu data store está apontando aqui em cima, a única diferença que eu preciso fazer é transformar o meu TT em tal array. Quando eu transformo o meu TT em tal array, e aí eu vou rodar aqui, vocês vão perceber aqui no meu workspace que o TT, que agora é uma 8x2 table, quando eu rodar esse cara aqui, você vê que ele já começa o meu parallel pool. Então, isso vai do suporte nativo de tal arrays para paralelo. O tal arrays, como ele vai funcionar? Ele vai dividir esse conjunto de dados em pequenas partes. E aí, quando ele fizer essa divisão, ele já pode pegar essas pequenas partes e analisar elas concomitantemente no meu cluster. Então, ou no caso aqui, no meu computador que tem dois núcleos. Então, ele vai poder separar esses dados em 2 núcleos. Você vê que agora o TT aqui no meu workspace mudou. Então, ele não é mais uma tabela de 8x2, ele é um tal table, que tem n linhas por 2. Então, ele continua tendo as 2 colunas que eu selecionei lá anterior. Então, ele tem a característica do meu data store, continua. Só que agora ele tem uma quantidade muito maior de linhas. Então, eu vou trabalhar agora com todo o meu conjunto de dados. E aí, quando eu rodar esses caras aqui, você vai ver que ele não vai executar esses caras ainda. Você vê que ele fica aqui, o deferred, preview deferred, preview deferred. O que ele está fazendo aqui? Como eu apontei para ele que eu tenho um conjunto de dados muito grande, quando eu passo as operações que eu quero fazer, ele fala, você quer fazer essa operação nesse cara, beleza, essa vai ser a resposta. Você vai querer fazer uma operação desse tipo nesse cara, beleza, essa vai ser a resposta. Porque ele vai mantendo isso para que você saiba que aquilo, qual que é mais ou menos o tipo da resposta que você vai ter. Mas ele não está ainda trabalhando os dados em si. Ele ainda não foi lá e trabalhou aqueles dados. Ele só sabe que tem uma quantidade grande de linhas lá e que ele vai analisar aquelas linhas da maneira que você, com essas operações que você definiu. A execução em si do tal array acontece quando a gente usa a função gather. A função gather, ela vai olhar para tudo que tem de variável que é calculada em cima de um tal array, ou seja, todas essas operações que eu apliquei no tal array aqui de cima, e vai executar uma após a outra naquele conjunto de dados.
já se preocupando, ou seja, todas as funções que têm suporte a array, elas já se preocupam com a junção desses dados. Então, no caso da média, ele vai separar em pedacinhos, né, aquele conjunto de dados, cada pedacinho ele vai calcular a média e depois ele já vai calcular a média dos pedacinhos. Então, você tem a média geral do conjunto inteiro de dados calculado parte a parte. E é isso que vai acontecer quando eu rodar aqui o gather. Então, rodando o gather, você vê que ele está rodando no parallel pool. Então, ou seja, ele está usando ali todos os meus dois núcleos, né, para executar. Ele vai realizar esses passos, que aí tem a ver com for loops e o que você está fazendo de tratamento, né? E aí, após a execução, a gente pode olhar para os valores. Você vê que eles já não são mais M por alguma coisa, eles já têm tamanho agora no meu coisa. Então, se eu vier aqui o M, que é a minha média, está aqui o valor 7.12. E se a gente comparar com a média que a gente tinha do pedaço, você vai ver que mudou bastante, né? No caso, eu tinha uma média aqui de 8 observações, agora eu tenho uma média de centenas de observações, e aí eu tenho uma média mais confiável. Por isso que a parte do preview ali, ela também é importante. O preview aqui foi um exemplo que eu dei, mas você pode usar ele ou outras funções que também são disponíveis no MATLAB para selecionar conjuntos de dados maiores. Então, com esse exemplo, espero que tenha ficado claro essa vantagem muito grande de uso de Tau Arrays com Parallel Computing, que é a de tornar muito simples essa transição entre a prototipagem e o tratamento dos dados completos. O próximo passo da nossa apresentação é falar um pouquinho do suporte a GPUs. O MATLAB, através do Parallel Computing, ele tem um suporte ao uso das GPUs para a realização de computação paralela. Esse suporte ele é restrito, como um requisito de sistema, a GPUs do tipo NVIDIA, que tenham CUDA. Então, atualmente, a versão CUDA suportada é a 2.0 ou maior. Já na próxima versão, acho que na 18A, se eu não me engano, já que saiu agora essa semana, ou na próxima 18B, tem a previsão de que passe para suporte a CUDA 3.0. E através desse suporte a NVIDIA CUDA, então sempre que você tiver uma GPU NVIDIA disponível, você pode usar o Parallel Computing para rodar diversos algoritmos dentro da sua GPU. Como que funciona, né? Como que você trabalha o algoritmo na GPU, como que o MATLAB decide onde que ele vai executar essa computação paralela. É através da variável declarada como GPU Array, que vocês veem aqui na figura, GPU Array range 1000 por 1000 aqui. Então, essa função GPU Array, ela pode ter como input qualquer tipo de dado numérico, né, double, esse tipo de dado ele pode entrar como GPU Array, e ela cria esse vetor, matriz, o que quer que seja, numérico, né, ele vai criar esse vetor, essa matriz, dentro da memória da GPU para você. A partir do momento que você usou o GPU Array e criou uma variável do tipo GPU Array, essa variável, toda conta, toda operação que você realizar nessa variável vai ser realizado na GPU. E aí vai ter como vantagem a parte paralela da GPU, a parte paralelizável da GPU. Então, isso funciona muito bem com funções que tem esse suporte nativo, que é o caso, por exemplo, da resolução de sistemas lineares. Sistemas lineares é um tipo de operação muito comum em engenharia, né? A gente está sempre resolvendo sistemas lineares. Quando a gente não consegue montar um sistema linear de alguma coisa, a gente dá um jeito de fazer ajustes para que a gente chegue num sistema linear, até principalmente para a área de controle, né? Sistemas lineares são muito importantes para a análise de estabilidade do sistema. E esse tipo de sistema pode crescer até o infinito. Sistemas lineares em engenharia normalmente tem a ver com o número de graus de liberdade que aquele sistema tem. E com a tecnologia sempre evoluindo, hoje a gente tem, por exemplo, em aeronaves flexíveis,
que é uma das áreas de estudo que eu atuo, a gente tem modelos de 500 estados, 1000 estados, e isso pode crescer ao infinito, de acordo com o grau de precisão que você precisa daquela análise, né? Então, por isso, a gente pode ter um ganho bom de aplicação resolvendo esses sistemas lineares dentro da GPU. Principalmente se o sistema linear tem que ser resolvido várias vezes, né? E aí o ganho se acumula e você tem ganhos cada vez maiores. Eu vou mostrar para vocês um exemplo do uso da GPU para a resolução de sistemas lineares. O sistema linear em si, do exemplo, ele não é um sistema linear particular, que representa um exemplo de alguma coisa física particular. O início desse exemplo, ele vai realizar aqui uma análise da sua GPU, e isso o Parallel Computing traz algumas ferramentas para isso. Então, no caso aqui, para melhor otimizar essa nossa análise, né, eu vou criar sistemas lineares de tamanhos cada vez maiores, né, até mais ou menos o tamanho da memória que eu tenho disponível. Se eu estourar a memória, eu já não estou mais vendo se eu tive ganho ou perda na GPU, mas sim se a memória faltou ou não. Né? Então, para não ter problema de memória, esse exemplozinho, que por acaso, todos os exemplos que eu estou mostrando aqui, eles são disponíveis na documentação do MATLAB, tá? Eu só dei uma limpada neles para deixar mais claro para a apresentação, mas se vocês tiverem interesse depois, entrem em contato com a gente, que a gente pode mandar os links desses exemplos para vocês verem com mais detalhes, e aí tem até várias explicações no meio do caminho. Então eu vou definir o tamanho dos meus... definir o tamanho das minhas matrizes que eu vou usar no sistema linear, baseado no tamanho da memória da minha GPU. Aqui eu vou criar essas matrizes, então eu vou ter várias matrizes em dois tipos de dados. Eu vou criar as matrizes com o tipo de dados tipo single, ou seja, ponto flutuante com precisão tipo single, e do tipo double, que é ponto flutuante com double precision. Então eu vou ter matrizes desses dois tipos, e aí eu vou executar o benchmark nesses dois tipos de arquivo, nos tipos de dados single e double, e a gente vai ver qual deles é mais eficiente. Eu vou dar um clear no CLC aqui. Vou rodar essa parte de novo. Aqui ele vai começar a executar os benchmarks. E aí vocês vão ver que ele vai executando aqui no meu command window. Você vai tendo a velocidade em gigaflops, né, da CPU e da GPU. E aí aqui dá para ter um preview, né? Depois eu vou plotar esses dados para a gente ver graficamente, né? A gente dá para ver que a GPU ela tem uma vantagem muito grande em gigaflops com relação à CPU para single precision, que é o teste que está sendo realizado agora. Você vê que ela consegue escalonar muito mais conforme vai aumentando o tamanho das matrizes, né? Dá para ver aqui que ela consegue escalonar bem e continuar aumentando, enquanto a CPU rapidamente chega no limite dela lá de 60, 70 gigaflops aqui. Até caindo e oscilando perto desse limite, né? 67, 69 e assim por diante. Essa primeira parte foi o teste de single precision, agora está no teste de double precision. E aí a gente vê uma situação inversa, em que a CPU, no caso, está tendo um ganho maior e está sendo mais bem sucedida, na maioria dos casos aqui, em tratar as matrizes e fazer os cálculos em double precision. Assim que acabar esses testes, eu vou mostrar para vocês os gráficos, né? E vocês vão ver que isso reflete no gráfico. E também eu vou mostrar para vocês outros gráficos que vêm junto com a documentação da Networks, onde essa opção, esse comportamento não se verifica. Então, o uso da GPU
em sistemas lineares vai depender também muito da GPU que você está usando. A gente dá suporte a GPUs com CUDA e tudo mais, né? Mas você vai ter uma grande diferença entre, por exemplo, no meu caso aqui, que eu estou executando tudo numa GPU mobile, né? Eu estou executando de um notebook, então é uma GPU tipo mobile, que normalmente eles têm o processador da GPU mais otimizado para single precision. Eles não trabalham tanto com double precision por ser mais pesado, né? E a GPU de notebook ela normalmente é um pouquinho mais limitada nesse sentido. Mas se você, por exemplo, no caso do exemplo da Mavericks, que foi executado numa GPU desktop. Então, uma NVIDIA desktop tem muito mais capacidade para trabalhar com double precision, tendo até provavelmente partes específicas para trabalhar com esse tipo de dado, né? Então, isso faz muita diferença no sistema. Aqui ele acabou de executar, a gente vai só fazer um plot aqui de alguns dados, para a gente ver a comparação. Você vê que para single precision, a linha azul aqui que representa a GPU, ela está sempre acima da CPU em gigaflops. Então ela tem uma capacidade muito maior de realizar os cálculos em single precision do que a CPU. E ainda mais que a gente vê que aqui ainda está uma ascendente. Então ele pode ainda escalonar muito bem para tamanhos maiores de matrizes. Enquanto a CPU aqui, ela já está no limite dela, já bem próximo aqui, que ela já está até ficando linha reta, né? Está até começando a decair aqui, então você está bem próximo do limite dela mesmo. Como a gente viu previamente, para Double Precision esse comportamento não se manteve. A minha GPU, no caso uma GPU mobile, ela não conseguiu ter a mesma performance do que a CPU para esse tipo de cálculo. Isso é muito comum em notebooks, que não são, no caso, não é uma workstation, não tem uma placa de vídeo específica para isso, uma quadro, por exemplo. Se tivesse uma quadro na workstation, aí talvez isso se altere, tem que se alterar, porque a quadro é feita para isso, né? Já no caso aqui é uma NVIDIA GeForce normal, né? A gente ainda consegue ter ganhos para single precision, mas para double precision ela acaba não atendendo. Essa última figura aqui é só uma comparativo, né, em relação qual foi o grau de ganho de velocidade que a gente teve. A gente vê que o uso para single precision, a gente tem ganhos aí desde 1.4 até 2.5 vezes mais rápido o uso da GPU para o cálculo da solução ali do sistema linear. Já no caso de double precision, a gente vê que ela sempre fica abaixo de 1 aqui. Então, a gente teve um decréscimo de velocidade, né, observado nos outros dois gráficos. Para vocês terem uma base de comparação, se vocês olharem aqui nos gráficos que estão no meu slide, esses aqui são os gráficos da documentação em si, que foram executados numa NVIDIA desktop, então mais apropriada para double precision. E aí você vê que para double precision mesmo, você tem um ganho muito maior aqui na GPU e até um speed up aqui, sempre a GPU sendo mais rápida, né, nos dois casos, em double precision sendo até muito mais eficiente do que para single precision. Então, o suporte a GPU está incluído no Parallel Computing, vocês podem usar ele tendo a toolbox, ele fica bem simples de ser usado, né? É só questão de você fazer aquilo que eu comentei, que é chamar a variável como um GPU array, você joga ela para sua GPU e aí os cálculos que forem feitos subsequentemente nela serão feitos na GPU. E aí você vai ter que... Aí você consegue... Isso é importante porque facilmente você consegue fazer esse análise de trade-off. Então, esse benchmark que eu rodei está incluído no produto, então vocês poderiam executar na máquina de vocês, e vocês conseguiriam ver rapidamente, para minha máquina, melhor usar a GPU só para single precision, então se eu precisar de da precisão do double, é melhor continuar usando a CPU mesmo. Ou então, às vezes, até pensando, então talvez eu tenha que jogar para um cluster ou para uma máquina mais otimizada para fazer esse cálculo em double precision numa velocidade aceitável, né? Bom, indo agora para a terceira parte, né, terceira e última parte da apresentação de hoje,
falar um pouquinho do Simulink, né? A gente fala muito de computação paralela no MATLAB, mas eu sou engenheiro mecânico, sempre gostei muito do Simulink, então gosto de dar um pouco de atenção ao Simulink. Em questão à execução em paralelo das simulações, né, o Simulink hoje ele dá suporte a você executar a simulação inteira e você pode executar várias simulações em paralelo. Você não consegue hoje no Simulink, por exemplo, pegar um modelo grande, quebrar ele em partes e executar partes dele em cada núcleo. Isso ainda não é possível. Mas a execução de vários modelos em paralelo atende a uma necessidade muito grande que a gente vê na indústria e nas aplicações gerais do Simulink, que é, por exemplo, fazer parameter sweep, otimizações em modelos. São todas operações que exigem a execução, várias vezes a execução de um modelo. E ao exigir que você execute várias vezes o modelo, você poder fazer essa execução em quantos núcleos você tem, você distribuir essa execução para realizar o mais rápido possível é muito importante. No caso da versão atual, né, a versão 18A e a versão 17B, foi introduzida uma maneira de você facilitar essa visualização quando você for executar essas simulações em paralelo, através do Simulation Manager, que vocês estão vendo aqui uma fotinho dele. O Simulation Manager nada mais é que uma interface gráfica. Ele não impacta em nada no tempo de execução do seu modelo, do que você faria sem interface gráfica, mas ele traz algumas facilidades, tanto de visualização de como está sendo executado as simulações, quanto de análise posterior aos dados. E a gente vai ver como isso pode ser feito. Para usar o Parsim e o Simulation Manager, você não necessariamente precisa da Parallel Computing Toolbox. Eles estão disponíveis em qualquer versão de MATLAB Simulink, né? Quando você tem os dois, você consegue usar o Parsim e o Simulation Manager. A única diferença é que quando você tem Parallel Computing, ele vai distribuir as suas simulações nos núcleos da sua máquina. Se você não tem Parallel Computing, ele vai executar uma simulação de cada vez, como normalmente seria feito. Com relação ao Parsim, que é a função que você usa para criar esses testes, né, que vão ser executados em paralelo. Essa função ela foi introduzida na 17A. Na apresentação anterior eu dei um pouco mais de informação sobre ela, como ela se compara ao que a gente tinha antes, que era através do Par4, né, e as vantagens que ela trouxe. Mas ela hoje está integrada muito bem no ambiente, né, e junto com o Simulation Manager se tornou uma ferramenta indispensável, principalmente para quando a gente vai fazer parameter sweep, que a gente precisa fazer comparação entre diferentes simulações, a gente quer fazer isso de uma maneira simples e rápida, né, sem ter que ficar criando linhas e linhas de código para criar o plot, não sei o que, você quer só simular e já ver como é que está, tudo isso num ambiente bem interativo. Vou mostrar para vocês um exemplo do uso do Simulation Manager. Deixa eu fechar aqui. Quem fala o trabalho aqui. Nesse exemplo, a gente vai usar esse modelinho de uma suspensão de 3 graus de liberdade, né, para um veículo. Então, você tem uma suspensão, você tem um profile da pista, né, então, um desenho de pista lá, com suas imperfeições, buracos e assim por diante. Você tem o modelinho da suspensão aqui, que vai trabalhar esses estímulos da pista, e vai passar para o corpo do automóvel, e aqui a gente está preocupado com o deslocamento vertical do corpo do automóvel. Ninguém gosta de andar de automóvel e ficar pulando lá dentro. Então a gente está tentando aqui desenvolver uma suspensão que filtre bem as imperfeições da pista, né? Com relação ao código, essa primeira parte aqui é onde eu estou definindo a parte do Parsim. Então, como eu comentei, eu dei mais informações sobre isso, mas de uma maneira rápida.
a gente está definindo aqui a variável que é o coeficiente de dissipação da minha suspensão. Estou definindo ela no intervalo de 0,05 e 0,95, com um passo de 0,1. E aí vou realizar uma simulação para cada uma dessas opções aqui. Então vão ser 9 simulações aqui que eu vou... 9, 10, né? 0,05 até 0,95. Então, as 10 simulações que eu vou realizar aqui. Usando o Parsim é muito simples você criar os testes, né? O Parsim ele trouxe com ele esses objetos Simulation Input, e o Simulation Input ele permite que você, dentro dele, selecione block parameters e assim por diante. Então a gente vai, com essas 4 linhas de código aqui, esse for loop, a gente está facilmente definindo todas as simulações. Aqui a gente tem as nossas simulações. E aqui a gente está definindo todas essas 10 simulações com o input padrão, né? E cada uma com um parâmetro do CF com valor diferente relativo a uma das opções aqui que a gente definiu no Variable Sweep. A execução em paralelo em si é uma linha de código, que é o parsim in. São os casos de teste que eu defini aqui em cima, dentro do for loop. E aí, para usar o Simulation Manager, eu uso essa opção, Show Simulation Manager On. E aí ele vai pop-up o Simulation Manager aqui na minha frente. E a gente vai conseguir ver ele executando duas simulações por vez, né? No caso, eu tenho 2 núcleos no meu computador, ele vai conseguir simular 2 simulações por vez. Então, estamos executando aqui. Você vê que ele carrega o Simulink nos workers, né? Nos meus 2 cores. E aí, logo depois, ele vai começar a execução dessas simulações em cada 2 por vez nos núcleos, né? Esse começo ele parece demorar um pouquinho, mas isso também é uma coisa que depois você ganha com o tempo. Então, se você tiver que fazer mais um sweep, você não tem que recarregar os workers. Ele vai começar a recarregar, já vai estar lá e já acelera. Vocês podem ver que ele está executando 2 por vez. A barra de cima permite ter uma noção se está tudo sendo bem completo, está dando tudo certo, se teve alguma com erro. Essa parte de erros, aborted aqui, você pode ter muito controle com ela se você usar as ferramentas do Simulink de verificação de modelo. Você tem uma biblioteca dentro do Simulink, que é a biblioteca que chama Model Checking, que ela permite, por exemplo, que você analise um sinal do Simulink se ele está dentro de uma faixa, dentro de não passou de certo valor e assim por diante, e aí você pode usar essa biblioteca para, por exemplo, definir erros específicos. Se esse valor passar de alguma coisa, não precisa nem continuar a simulação, para e está tudo certo. O Simulation Manager também tem a visão em grid. Para esse caso, a gente tem uma lista pequena, né, com 10 simulações, mas se você for fazer 100, 200 simulações, 300, como muitas vezes são necessárias, o grid aqui ele ajuda bastante, principalmente se você tem algumas que erraram, outras que não deram certo. Qualquer simulação que você clicar aqui, você tem as opções de ver os detalhes dessa simulação, logo aqui bem simples. Então, você tem o valor que ele usou de CF, o tempo de início da simulação, quanto tempo demorou, o tempo de execução. Se deu um erro na simulação, ele já aparece aqui qual foi o erro daquela simulação. Então, se você usou aqueles blocos específicos, ele vai falar, ó, foi esse bloco aqui que deu erro porque passou de tal valor. E aí você sabe o que está acontecendo com a simulação, sem ter que ainda abrir. Você vê de uma maneira bem rápida, eu executei 10 simulações e já estou conseguindo analisar algum dado inicial dela. Se eu quiser ver os resultados da simulação, eu posso pegar qualquer uma das simulações aqui e clicar no Show Results. Ele vai me levar ao Simulation Data Inspector, que é uma ferramenta recente do Simulink. Então, se você olhar aqui é o que está sendo plotado ali no scope, né?
que é o Vertical Displacement. Então é o mesmo dado aqui nos dois lugares, né? Mas você consegue então visualizar o dado aqui no Simulation Data Inspector. Essa ferramenta do Simulation Data Inspector sofreu grandes atualizações aí nas últimas versões, na 17B, agora na 18A tem mais atualizações vindo. É uma ferramenta muito boa para análise de dados de simulação, ela é rápida para você olhar, permite que você importe ou exporte para o Workspace esses dados de uma maneira simples, além de gerar, por exemplo, relatórios com os dados da simulação. Então, é uma ferramenta muito prática para se usar com o Simulink. Da mesma maneira que eu posso analisar só um dado, eu posso vir aqui no Simulation Manager, usando o Ctrl, selecionar mais de uma simulação, pedir para ele mostrar os resultados. Ele vai trazer aqui as duas, né? No caso aqui é 10 e a 3. E eu posso usar do Simulation Data Expert a opção de Compare aqui e comparar duas simulações. Você vê que dá para ver aqui facilmente a comparação do Vertical Displacement, por exemplo. Então a gente vê que no começo ali foi a terceira execução, que tinha um valor de coeficiente baixo, né? Você vê que tem muita oscilação no começo, com os primeiros buracos, né? Que depois fez pouca diferença, mas que já com valores maiores de coeficiente de amortecimento eu já consegui uma melhora muito boa para esse começo aqui. Essa ferramenta do Simulation Data Inspector, ela também tem suporte a relatórios, então você pode gerar um relatório de comparação das suas simulações, e você pode definir também tolerâncias, tanto tolerâncias absolutas, então eu posso ter uma tolerância de 10%, então 0,1 aqui, e aí ele vai levar em consideração essa tolerância. Essa tolerância relativa, ela pode não significar muito nesse caso, né, que a gente tem deslocamentos na casa de 10 a menos 3, então os valores já são pequenos, né? Nesse caso, se eu quisesse botar uma tolerância absoluta, 0,01 aqui, aí você veria que eu já consigo colocar, já não tenho mais diferença teórica, né? Porque está dentro da minha tolerância, mesmo com o coeficiente mais relaxado, eu consegui definir aqui uma tolerância, mas fica muito claro nos gráficos, né, qual a tolerância, onde que estaria o meu máximo e o meu mínimo, onde está a minha comparação, tanto em cima aqui a comparação direta dos sinais, né, como embaixo aqui a comparação da diferença entre os sinais. Então, é muito prático para você revisar esse tipo de situação. E por fim, você tem aqui o Time Tolerance, para quando você estiver fazendo algum teste que tem triggers, então você tem algum software que vai triggerar uma parte do seu sistema, esse tipo de coisa, vale a pena às vezes ter um Time Tolerance, porque aquele trigger pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, e isso você consegue tudo fazer aqui pelo Data Inspector. Bom, até passei uns 3 minutinhos dos 45 que eu planejava, mas a ideia dessa apresentação era mostrar essas 3 opções, essas 3 características, né, do Parallel Computing. Eu vou dar uma olhada agora aqui nas questões, se tem alguma questão mais relativa. Fiquem à vontade para fazer perguntas, levantar a mão se tiverem alguma dúvida. E a gente temos aí uns 10 minutinhos para discutir essas dúvidas. Uma dúvida perguntando sobre o arquivo airline small CSV. Esse arquivo airline small ele vem junto com o MATLAB. Então, vocês devem conseguir acessar ele sem problemas. Deixa eu ver se eu consigo achar. Eu não lembro onde ele fica. Small. É um arquivo pequeno, ele tem 11 megas. A gente usa eles nos exemplos porque ele, por exemplo, valer a pena, né? Mas ele tem vários dados aqui. Aqui o coisa não abrir direito. Vamos ver quantas observações que tem.
apesar de ser pequeno, ele tem aí suas 123 mil observações, mais ou menos. 23.500 observações. Então, assim, é um arquivo pequeno, mas tem vários dados, né? Deixa eu ver. É possível utilizar GPU Computing usando dados do tipo Tau Array? O suporte ao GPU Tau Array ao GPU Computing é possível que sim. É muito provável que tenha suporte ao Tau Array. Eu preciso verificar isso. Vou procurar aqui Tau Arrays. Não, é mais fácil no GPU Array. Deixa eu ver o que ele tem de suporte. Aqui, ele tem o Gather aqui. Então... Ah, não, o Gather é por causa do GPU também. Aqui, a única coisa é que o MATLAB X-Array tem que ser numérico. E a GPU tem que ter espaço suficiente para suportar. Então, no caso, o suporte a Tau Arrays no GPU não faria muito sentido nesse caso, né? Porque você vai precisar de ter já a memória. Então, esse caso acaba não fazendo sentido ter suporte a Tau Arrays para o GPU. Uma outra pergunta. Pergunta sobre o Simulink Manager. Ele tem suporte a relatório sim. Não sei se na versão atual ou já na próxima, na 2018A, que foi disponibilizada semana passada, eu acho que ele já tem suporte a relatório sim. Mas você consegue sim gerar alguma coisa por aqui, do tipo quantas deram certo, quantas funcionaram. Isso consegue sim. Qual a melhor forma de paralelizar uma simulação codificada no MATLAB sem usar o Simulink? No caso, se você tem uma simulação em MATLAB que você usou ODE 45, por exemplo, para resolver o sistema dinâmico, a melhor maneira de você paralelizar isso, e você quer resolver esse ODE 45 várias vezes, com diferentes inputs, por exemplo, seria você usar o par4. Você vai usar o par4, então você vai montar, se você buscar aqui no MATLAB, aqui você vai achar o par4. O par4 ele é um loop igual ao for, então da mesma maneira que você poderia fazer, por exemplo, hoje um for loop com o OD45, que resolve a sua simulação em MATLAB lá da maneira padrão, e você resolveria aquele for loop várias vezes, você substitui ele pelo par4. Tem algumas regras que aqui na documentação estão bem descritas, dos dados têm que estar bem definidos dentro do par4, para que não tenha problema de comunicação entre os núcleos, esse tipo de coisa. Mas você consegue, usando o par4, paralelizar uma simulação em MATLAB. Entre o protocolo de comunicação entre os núcleos dentro de um computador, essa comunicação entre os núcleos, você não gerencia ela pessoalmente, né? Ela é feita automaticamente pelo MATLAB. Então, quando você abre a sessão do Parallel Computing, ou você pode definir essa sessão como sendo uma sessão local ou uma sessão no cluster, tanto faz. Quando você abre essa sessão e define, na abertura da sessão aqui, está automático para ele abrir com 2 núcleos, que é o que tem no meu computador. Mas você pode definir, se você tem um Core 7 com 8 núcleos, alguma coisa mais elaborada, você pode definir o Parallel Computing para ele abrir uma sessão de 4 núcleos. Ele vai abrir só aqueles 4 núcleos, e esse gerenciamento de comunicação entre os núcleos é feito próprio por eles. A gente não tem acesso a esse protocolo de comunicação, não tem como interferir nessa comunicação entre os núcleos. Eu espero que isso responda a sua dúvida, né? Para a parte de comunicação, como por exemplo envio de mensagens em Local Area Network, e comunicação em geral do MATLAB, seja com outros computadores e assim por diante, o MATLAB ele tem
uma API bem robusta, e dentro dessa API inclui tanto comunicação serial, como comunicação IP, TCP/IP e assim por diante. Então, você tem diversos protocolos de comunicação que você pode usar o MATLAB para se comunicar com outros computadores em outros ambientes, né? No caso do Parallel Computing, o que a gente faz assim, o Parallel Computing ele é uma toolbox local. Isso está um pouco mais bem explicado na outra apresentação, mas eu vou dar uma prévia rápida aqui nesses minutinhos que faltam. O Parallel Computing ele é uma aplicação local, né? E ele tem acesso a todos os núcleos que o seu computador local tem. Então, você instalou o MATLAB com Parallel Computing num computador com Xeon, que tem 2 núcleos Xeon lá, cada um com 6 cores e aquela coisa toda, ele vai ter acesso a esses 12 cores ali locais e vai conseguir fazer, você pode usar de 1 a 12 cores à vontade. No caso, se você quiser, por exemplo, eu tenho um cluster na minha rede, eu queria usar o Parallel Computing no cluster, e aí jogar para executar lá no cluster. Você pode instalar o MATLAB e o Parallel Computing nesse cluster, e aí ele vai ter acesso até, acho que 12, eu não lembro se é 12 ou 18 núcleos, é o limite que o Parallel Computing consegue ver. Ele vai ter acesso a isso, e você vai poder executar localmente nesse cluster. Ou uma outra opção que você tem é usar o MDCS. O MDCS é uma aplicação, é um produto específico para cluster. E aí esse você instala no cluster só o MDCS, e o Parallel Computing na sua máquina local, ele vai mandar o job para o cluster. E aí o MDCS, ele não tem um limite. Você pode instalar eles em quantos núcleos você tiver disponível para aquele cluster. E aí você pode ter aí 100, 200, 300 núcleos disponíveis, e aí não tem um limite. Então, nesse caso, acho que isso, não sei se era essa a ideia da pergunta sobre Local Area Network, mas eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem. Seria mais ou menos isso. Bom, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta que não foi respondida ainda. Queria agradecer, então, a presença de todos. Em nome de toda a equipe OpenCAD, fiquem, por favor, queria lembrar, ficar atentos a novos webinars que a gente vai divulgando por e-mail, pelas redes sociais. Acompanhem a OpenCAD no Facebook e no LinkedIn, para ficar por dentro dessa programação. A equipe de apoio ela coloca os links na própria página do Facebook e do LinkedIn, para vocês poderem fazer a inscrição. Também convido para se inscreverem no nosso canal de YouTube, tanto para esse vídeo como para vídeos passados que a gente fez. Tem também outros conteúdos, como entrevistas e vários conteúdos interessantes que vocês podem achar por lá. A equipe de apoio colocou todos esses links do Facebook, do LinkedIn e do YouTube aí no chat. Espero que vocês tenham gostado do webinar e espero vê-los novamente em outros eventos. Muito obrigado pela atenção.